situações ou comportamentos que vão se repetindo numa família de geração em geração. Por exemplo, uma falência vai repetindo lá de trás, vai repetindo até aqui, uma dificuldade de relacionamento, algumas doenças emocionais ou alguma doença física, comportamentos nos relacionamentos entre os casais, uma traição ou uma separação, coisas que vão se repetindo. Tem um porquê disso e tem como sair dessas dinâmicas? Porque nós fazemos parte de um sistema familiar, nós precisamos de pertencer. Deus nos colocou numa família e essa lei foi instituída, pertencimento. Então, se alguém que veio antes de nós fez alguma coisa que nós condenamos, por exemplo, minha mãe relacionava muito mal com meu pai, e aí eu condeno isso. Quando eu condeno, quando eu julgo, nós excluímos, essa é a palavra, nós excluímos aquela pessoa do lugar dela. Existe uma exclusão, mesmo que a gente não entenda, acha que não, existe sim uma exclusão. Um outro exemplo, se um tio seu ou um seu avô, ele usava droga, ele era mau caráter, ele não trabalhava, alguma coisa assim, e você começa a julgar, ele é mau caráter, ele não trabalha, usa droga. Quando a gente começa a julgar, também existe uma exclusão daquela pessoa. A gente tenta tirar aquela pessoa do sistema familiar. E quando alguém é excluído do sistema familiar, por pertencermos a um sistema, existe uma coisa que chama um amor cego, uma lealdade invisível que faz com que aquela pessoa volte novamente para o sistema. De que forma? Sendo repetido aquele comportamento. Porque quando alguém repete o comportamento de alguém que foi excluído, aquela pessoa, ela volta, porque ela é lembrada, poxa, fazia igualzinho, olha esse menino, fazia igual o tio dele, fazia igual o pai dele. Então, aquela pessoa que foi excluída, ela volta para o sistema. Ou, por exemplo, quando diminui a figura do homem, a figura paterna, porque esse homem não valorizou a família, então ele é excluído. Aí as outras gerações também vão excluir os homens, vão diminuir a capacidade dos homens, talvez não tirando eles fisicamente do convívio, mas tirando eles das decisões, das relações, porque assim nós estamos sendo fiéis, leais ao sistema familiar de pertencimento. Nós sentimos culpados se a gente não pertencer ao sistema. Então, nós repetimos as histórias para que nós pertençamos àquele sistema ou para incluir novamente aquela pessoa no sistema. Porque queremos? Não, a gente até nem quer. E, na verdade, isso é que acontece. Não, eu não quero, eu tentei ser diferente, eu vou ser diferente, mas a gente não consegue. Por quê? Por uma lealdade invisível do sistema familiar. E como a gente pode resolver isso? A gente pode ter uma postura diferente. Eu preciso de olhar para aquela pessoa que a gente olhava de uma forma de condenação ou uma forma de julgamento. A gente olha para ela com um olhar de ela pertence a nós, com um olhar de amor, E saber que ela também olha para nós com esse olhar de amor. Por exemplo, eu achava que meu pai não me amava porque ele me abandonou, ele não cuidou de mim. Ou então ele não cuidou do jeito que eu queria. Então eu tenho um olhar de julgamento e aí eu o excluo, da minha família. E como é que eu faço para mudar essa história para que ou eu ou os meus filhos não repitam a mesma situação, a mesma forma de ser do meu pai? Então eu vou olhar para o meu pai com um olhar de amor, entendendo que ele também me ama. Eu tenho que olhar, ver no olho dele o amor por mim. Ele fez do melhor jeito possível que ele podia. Ele viveu da melhor forma possível para mim. Foi o que ele conseguiu. Ele me deu a vida. Então eu vou receber esse amor. E se eu recebo esse amor, a minha filha não vai precisar de desrespeitar ou desvalorizar os homens, o pai, o avô,
porque ela estava fazendo isso por lealdade a mim, para ela pertencer também a esse sistema familiar. E aí a gente sai desse emaranhamento. É um emaranhamento. Você estava presa naqueles comportamentos negativos. E aí que agora que você vê a sua mãe ou o seu pai ou o seu tio com uma postura diferente, com um olhar de respeito, de que você pertence a eles, mesmo sem repetir a mesma história, porque a gente repete a mesma história para pertencer. Então, se eu olho sabendo, olha, eu amo e eu sou amado, eu pertenço porque Deus nos colocou nessa família, essa nova postura vai trazer cura. Então, eu trouxe para você um exemplo, mas eu quero que você veja em outras situações, em outras repetições, que sejam doença, em tantas coisas que você lembrar. Será que você está repetindo para sentir que pertence ou para incluir alguém? Dê uma refletida sobre isso. Mude a postura. E aí você vai conseguir sair desses e tirar também a sua família desses emaranhamentos.